Saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos reunidos, né, mais um domingo para podermos cultuarmos ao nosso querido e grandioso Deus. Esse domingo em especial, né, o reverendo César, ele não estará conosco porque ele pegou, né? Ele acabou pegando 10 dias de férias nesse mês de janeiro, mas semana que vem ele já estará conosco, amém? Em virtude, né, da cirurgia da Patita, ele acabou esperando, né, que ela melhorasse um pouco, para ele poder sair, para desfrutar alguns dias, né, com a família, ainda que ela não está de alta totalmente, né? Mas no próximo domingo, o reverendo César já estará conosco. Amém? É muito bom estarmos juntos. Então, por uma série de motivos, né? Por essa questão desse retardo, dessa saída do pastor César, e a gente ficou meio em cima, né? Até para trazer a palavra, fazer. Porque, na verdade, se eu não estiver enganado, o pessoal do conselho, foi logo no começo de janeiro, né, que ele decidiu para sair, não foi? Que até então não havia uma data por conta, né, da cirurgia da Patita. E quando eu estava pensando... Obrigado, mãe. Caramba, ficou diferente minha voz. E quando eu estava pensando no tema, né, para a gente poder meditar nesse domingo, me veio uma coisa que é bem comum no começo de ano, né? Quando a gente está naquele negócio de virar o ano, a gente escuta um monte de coisa, né? Que assim, poxa, quais são os meus planos para 2025? O que eu vou fazer, né, esse ano que eu não fiz o ano passado, né? Aquela coisa toda, né? Eu achei engraçado, a Narane até me mostrando depois os memes, né, do povo que jogou na Mega Sena lá, né, que sempre tem aquela Mega Sena da virada, né, que é um prêmio muito grande. Aí o pessoal vai fazendo planos, né? Bom, imagina, o povo faz plano com um negócio que nem sabe se vai ganhar. Mas o pessoal já vai fazendo os planos todinho, né? Aí o pessoal fala, não, eu vou para Disney, eu vou não sei para onde, eu vou fazer não sei o quê, tá bom. E na virada do ano, geralmente, a gente sempre faz essa reflexão, né? Não, esse ano eu quero fazer isso. Esse ano eu não vou fazer aquilo, eu vou, né? Eu preciso fazer isso. Eu não sei o porquê, mas todo ano sempre vem uma coisa na minha mente. Eu não consigo lembrar agora, mas eu acho que é dieta. Mas eu acho que nunca dá certo, né? Porque já faz um tempinho que... Mas, né? Vamos ver se esse ano dá certo de novo. A gente que é gordinho, a gente vive sempre com essa promessa, né? Mas, então, essa questão da coisa da virada do ano, a gente sempre faz muitas promessas. Ou a gente começa a pensar em coisas que a gente quer, concordam? Que aconteça em 2025, nesse ano, né? Hoje é o segundo culto, né, que nós estamos tendo em 2025. E a pergunta que eu queria fazer para a igreja era isso: o que você pensou, né, para esse ano 2025? Fazer uma dieta, né? Fazer exercício físico, mudar de profissão, não sei, né? Levar a família para passear num lugar que você nunca foi. Tem muitas coisas, né?
Eu acho que a maioria de nós faz isso, né? Esse pequeno pensamento, né, na virada do ano. E aí tem um texto bíblico que me chamou muita atenção. Ele é muito pequeno. Ele é bem pequeno, é um versículo bem pequeno. E ele chama a atenção por quem diz essa frase e o que dizem dele na Bíblia. Vou dar um exemplo. Por isso que eu não queria falar para as meninas quem era, agora elas que vão entender, porque elas me perguntaram qual era o tema do sermão. Eu falei, eu não posso falar, que senão vocês vão entender agora. Mas quer ver uma coisa? Esse escrito, ele foi escrito por um homem na Bíblia que foi considerado o maior homem nascido de mulher. Alguém sabe? Agora vocês não podem falar. Alguém sabe? Quem foi o maior homem da Bíblia nascido de mulher? Se você quiser saber, abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, 28. Quem achar, pode ficar de pé e fazer a leitura, por favor. Lucas 7, 28. João Batista. E quem está dizendo isso, gente? Jesus Cristo. Eu lhes digo que entre nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E coube a meditação dessa noite para uma frase que João diz sobre Jesus. Pode soltar o slide aí, o Wellington. E esse é o tema, né, que nós vamos meditar hoje. O contexto dessa frase que João faz lá em João 3,30 é que depois de 400 anos, mais de 400 anos de silêncio profético, João, a voz que clama no deserto, vem pregando arrependimento para anunciar a vinda de quem? Jesus. E aí, em um determinado momento, né, eles estão até próximos, em regiões próximas, e um dos discípulos de João fala, mestre, quem é esse cara aí que está arrebanhando um monte de gente? Quem é? E aí João responde para ele, convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Porque o ministério de João Batista era grande. Era muito grande, ele tinha arrebanhado muita gente estava seguindo ele, estava batizando, pregando arrependimento. E aí João sai de cena, João Batista sai de cena para começar a iniciar o ministério de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele usa essa frase, convém que ele cresça e que eu diminua. E essa meditação, nessa frase de João Batista, falando acerca do nosso Senhor, é que eu queria que a igreja pensasse que o melhor desejo que nós poderíamos fazer para 2025 é usar esse contexto, essa frase que João Batista disse a respeito de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que Jesus cresça em nossos relacionamentos. Convém em tudo aquilo que nós fizermos em 2025, Jesus cresça. Porque uma coisa, é isso que a gente estava falando, a gente pensa em tantas coisas na virada do ano, a gente quer tantas coisas, mas o que a gente menos pensa é... Bom, eu estou falando por mim até, tá? O que a gente menos visualiza é, poxa, esse ano eu quero orar mais. Esse ano eu quero ler mais a Bíblia. Esse ano eu quero fazer mais devocional. Esse ano eu quero trabalhar mais por reino.
Porque esse deveria, meus irmãos, ser o nosso primeiro pensamento na virada de ano. E para isso, tem um texto que está lá em Mateus 6, 31 a 33, que vai nos ajudar a revelar isso. Quem está com esse texto, por favor, fica de pé e pode fazer a leitura. Mateus 6, 31 a 33. Amém. Então, Mateus já nos dá uma dica no último versículo 33, ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, porque isso Deus já vai nos dar. Mas ao invés disso, por isso que ele diz, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Então a nossa meditação hoje vai passar por isso, que em 2025 nós possamos fazer, né, a escolha de que Jesus cresça no nosso dia a dia, para que a gente diminua. Para que Ele possa estar presente em tudo aquilo que a gente fizer. Em tudo, em tudo. Porque todas as coisas, irmãos, que nós necessitamos, Deus não vai nos dar. Amém? Então, nós devemos, em 2025, né, procurar colocar Deus acima de todas as coisas. Mas essa é a pergunta. Em 2025, Jesus está nos seus planos? Pode soltar o outro slide, Hélio. E conforme está escrito aí, você pode dizer realmente, como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua? Sua vida tem sido, né, prova disso? Sua teologia e suas ideologias, né, tem expressado isso? Nosso dia a dia, Jesus está presente em tudo aquilo que nós fazemos? Em 2024, Ele esteve presente em tudo aquilo que fizemos? Nas nossas conversas, em nossos sonhos, em nossos pensamentos, no nosso trabalho, no nosso colégio. Em tudo que nós fazemos, Jesus estava presente? E esse ano? 2025 está começando agora, então é hora da gente trazer a reflexão, essa questão, de colocarmos Deus acima de todas as coisas. Priorizar Deus, nos aproximarmos mais dele. E existe uma maneira, né, algumas maneiras práticas de a gente realizar isso. Um exemplo bem clássico é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, que chama devocional, né? Aqueles livrinhos que a gente compra, né? Geralmente o mais conhecido é o Pão Diário. Agora tem tanto devocional, gente, tem devocional para tudo quanto é gosto. Tem devocional online, tem aí, ó. Se você baixar agora no Google, tem devocional. Porque hoje a gente só não faz um devocional se a gente não quiser. Mas fora o devocional, eu separei 2 aplicações práticas para que Jesus cresça em nós e conosco, e nos nossos relacionamentos, e em tudo aquilo que nós fizermos em 2025. E uma delas é a oração. A oração é algo que nos aproxima de Deus. E eu separei alguns pensamentos. Pode passar o...
Isso, pode parar aí. Eu separei pensamentos de vários teólogos, pastores, para a gente refletir, porque, meu irmão, se a gente fosse falar de tudo o que está na Bíblia sobre oração, de como orar e o que pedir, a gente nem saía daqui hoje, porque existem vários textos. E eu separei alguns pensamentos, e esse é de João Calvino. Ele diz o seguinte: a oração é um ato de dependência total de Deus. Amém? E um outro dele também, ele diz que Deus ouve as orações dos humildes. Um dia desse eu estava vendo na internet uma pregação do... esqueci. Como é o nome do pastor, meninas, que vocês gostam de ver de vez em quando lá? Como? Paulo Júnior. Um dia desse eu estava vendo uma pregação do Paulo Júnior, e ele falando sobre a questão de oração, que o povo, nós ainda oramos muito pouco, né? Mas ele disse uma coisa, e é interessante. E a questão é o que as pessoas estão entregando em oração. Você viu que tem uma moda muito grande do pessoal ir em monte para orar, né? Inclusive aqui foi proibido agora, né? O governo fechou lá aquela área que tinha. Vocês conhecem? Alguém conhece? O pessoal já ouviu falar? Que o pessoal sobe muito lá para orar, e agora não pode mais. E o Paulo Júnior falou: olha, me preocupa muito o que as pessoas estão levando para os montes para orar. Eu trabalhei muitos anos, né, numa livraria evangélica, né, aqui em Goiânia. Tive a minha livraria também. E na primeira tinha uma rotatividade muito grande de funcionário. Cara, era muito grande. Tinha gente que eu viajava às vezes com a Naraia, me encontraram, foi, Jefferson, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu nem sabia quem era a pessoa. A pessoa, não, eu trabalhei com você. Eu falei, sério? Eu falei, uma semana só. Eu nem lembrava da pessoa. Por quê? Porque rodava muita gente. Era constante. E eram 5 livrarias, então tinha muita gente trabalhando. E de vez em quando, surgiam alguns conflitos de alguns irmãos que queriam gerenciar uma livraria, né? Uma vez o irmão falou para mim, nossa, eu estou orando. Eu falei, o que, irmão? Para que Deus te abençoe, para você ser gerente da livraria esse ano? Ele falou, não, eu estou orando para que Deus mande embora aquele irmão para me assumir o lugar dele. Deus ouve as orações dos humildes. Mas você está pasmo? Mas, infelizmente, muitos nossos irmãos oram sempre para pedir algo para si próprio, sem sequer pensar no irmão que está ao seu lado. Passa o próximo slide aí. Francis Schaeffer disse, a oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas também ouvir a sua voz. E eu acho que aqui entra o grande problema nosso. Nós geralmente entregamos orações a Deus onde nós fazemos o quê? Senhor, me dá, eu quero, por favor. E dificilmente, numa oração, nós nos dedicamos a ouvir a voz dele. Né? Geralmente, os mais jovens, quando vai namorar, diz, pastor, Deus falou para mim que aquela mulher que é para me namorar, para me casar. Uhum. Aí isso foi na primeira. Quando passou o final do ano, ele já namorou 10 meninas. Já. Ele ouviu a voz de Deus? Claro que não. Mas esse é um problema. A gente não para refletir aquilo que Deus quer nos falar.
Porque a gente nos importa muito nos ajoelharmos e pedirmos algo a Deus sem saber que aquilo é bom para nós. Por exemplo, quem é que tem coragem de hoje orar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha? Porque, meus irmãos, as nossas orações deveriam ser assim. Senhor, eu gostaria muito disso, mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua, ela é perfeita. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Próximo aí, Wellington. Timothy Keller, né, que... Gente, uma curiosidade, para quem não conhece, Timothy Keller foi pastor na igreja presbiteriana em Nova York. A igreja dele era considerada a maior igreja, né, de lá, um lugar que tinha gente de tanto lugar. Ele conseguiu fazer a maior igreja presbiteriana de Nova York, que é o Timothy Keller. Ele já faleceu. E ele disse uma frase que é interessante: a oração, ela deve ser o quê? Um diálogo e não um monólogo. Eu falo e aguardo sua resposta. Mas geralmente a gente tem feito da oração um monólogo, só eu falo. Passa o próximo aí, o Wellington. R.C. Sproul, que foi o autor, pastor presbiteriano americano, do livro que a gente estudou na escola bíblica dominical, né, de teologia sistemática. Ele dizia que a oração é a respiração da alma, ou seja, nós precisamos disso. A sua alma precisa disso para quê, gente? Para viver. Porque se você não respirar, você sobrevive? Não. Nós precisamos da oração para sobreviver. Pode passar próximo, Wellington. Agostinho. Agostinho talvez seja de todos os autores aqui citados. Se você tiver oportunidade, leia um livro chamado Confissões de Agostinho. Eu não sei se você vai fazer igual a minha esposa. Um dia eu estava lendo lá em casa, e eu chorando aos prantos. Aí minha esposa falou assim: eu vou ler esse livro aí. O que você, né? O que tem de tão... Agostinho, uma breve história. Agostinho era um cara, tá, que a mãe dele, chamada Mônica, quem cita essa história, inclusive, é o Hernandes Dias Lopes. A mãe dele, Mônica, foi em vários pastores orar e falar: olha, meu filho, ele só quer beber, farra, mulher, ele só quer viver no mundo. E eu não consigo trazer ele para a igreja. Então ela pedia para os cleros, né, para os bispos, para os padres, falou: olha, por favor, dá uma orientação religiosa para o meu filho. Esse era Agostinho. E uma vez a Mônica, até o Hernandes fala, Santa Mônica, pediu essa orientação a um padre, e o padre depois chamou Mônica e falou: senhora, é melhor a senhora mudar a sua oração, porque esse homem não tem jeito. Ele não vai se converter, ele não vai mudar de vida. E nesse livro que se chama Confissões de Agostinho, ele narra a conversão dele. Gente, você chora. Porque ele é um homem comum que vê tudo de errado na vida dele e um dia encostado na igreja, escutando um sermão como esse, ele pensa com ele mesmo: poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque não há vida fora da presença de Deus. Ele se converte e em pouco tempo ele se torna, ele hoje é conhecido como um dos pais da igreja, Agostinho. E ele tem leituras e sermões assim formidáveis.
Você veja o que é a força de oração de uma mãe, de uma mulher, que sempre acreditou e que Deus um dia iria honrar a oração dela. E honrou. E Agostinho, entre tantas coisas, se tornou aquele cara espiritual, numa relação com Deus que é fantástica, fantástica. E ele diz, a oração é o suspiro da alma que anseia por Deus. Amém? O próximo slide aí. C.S. Lewis, um anglicano que também demorou muito tempo para se converter, mas um cara ímpar, né? Porque é um autor, escreve muito, escreveu várias histórias. Quem não conhece as Crônicas de Nárnia, se não viu, veja, é muito bonito, entre outros escritos. Tá? E ele escreveu isso sobre oração, que ele diz o seguinte, olha que interessante, Deus não precisa da minha oração. Ele diz, sou eu quem preciso dela. Porque a oração pode me aproximar de Deus e revela a minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. E esse é o fato mais interessante. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Amém? Tem um livro, né? Acho que é da cultura cristã, e ele é bem interessante, porque ele diz o seguinte, se Deus sabe de todas as coisas, amém? Porque Ele sabe. Se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, por que nós precisamos orar? Porque não é Ele que precisa da sua oração, é você. Porque Deus é uma pessoa, e nós precisamos nos relacionar com Ele. Eu sempre dou esse exemplo quando eu estou na IBD, porque ele é simples para entender. O Anderson está casado com a Nete, mas ai dele não dizer para a Nete, pelo menos uma vez no dia, ou na semana, ou no mês, eu te amo. Porque a Nete está casada com ele. A Nete sabe, Nete, você sabe que ele te ama, né? Beleza. Sabe. A Narayane sabe que eu a amo. Então, por que eu tenho que dizer para ela? Eu falo bastante, né, amor? Por que eu tenho que dizer, gente? Relacionamento. Manter relacionamento. Ela sabe disso, mas ela precisa, eu preciso, o Anderson precisa. Nós precisamos disso. Apesar de sabermos que nos amamos, a gente mantém relação nisso, em falar e ouvir. Deus age da mesma maneira, Ele sabe de tudo. Mas Ele necessita que você se relacione com Ele. Porque, meu irmão, Deus sem você é Deus, e você sem Deus é o quê? Wellington, próximo, por favor. Billy Graham, eu acho que é bem conhecido, os irmãos conhecem, ou já ouviram falar, né? Inclusive ele criou o Pacto de Lausanne, mas nos Estados Unidos ele foi conhecido, ele é conhecido até hoje por ser o maior evangelista, tá? Da igreja atual, apesar de já ter morrido. Tá? E olha só o que ele disse sobre a oração, olha que interessante, acompanha aí. Nós devemos orar em tempos de prosperidade, para não nos tornarmos o quê? Soberbos e orgulhosos. E olha, quem é que lembra de na hora boa de orar? Na hora ruim, todo mundo lembra. Todo mundo. Mas na hora que você está bem, é a coisa que a gente menos faz. E aí ele dá essa dica. Devemos orar em tempos de prosperidade
para não nos tornarmos soberbos e orgulhosos. Aí ele continua: devemos orar também em tempos de perigo, para que o medo e a dúvida não se apoderem de nós. Devemos orar em tempos de segurança. Opa, eu já tenho tudo, eu consegui tudo que eu queria. Para quê? Para não nos sentirmos autossuficientes. Bom, agora, né? Deus está ali, eu vou na igreja todo domingo. Pô, eu tenho tudo, meu emprego é bom, minha família é boa, eu tenho tudo. Então, né? Sou grato a Deus, mas quem é que está crescendo na minha vida? Jesus ou eu? E aí ele termina falando: pecadores, orem ao Deus de misericórdia e peçam-lhe perdão. Esse é outro fator que em nossas orações, meus irmãos, não devemos nos esquecer, porque somos seres fracos e falhos. Nós pecamos todos os dias. Por isso que na nossa liturgia dominical sempre está incluso o quê? O momento de súplica, de pedido, de perdão a Deus. Amém? Então a Bíblia nos dá vários exemplos para orarmos sem cessar. Então, uma das maneiras de nos aproximarmos mais de Deus é através da oração. Gente, e não é aquela oração de flash, né? Senhor, me abençoa, me guarda, tchau. Porque esse é o grande sentido do que João disse. Que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua. Que a gente faça essas coisas com mais amor, com mais devoção, que a gente gaste mais tempo orando. Como disse tantos pensamentos aqui, mantenha um diálogo com Deus, não um monólogo. Não esteja orando e só pedindo: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ore por pessoas que você tem dificuldade de relacionar. Ore por pessoas que você trabalha. Olha, e você como cristão nem deveria aspirar a isso, que você não gosta. Ore por pessoas que você convive na igreja e que você ainda assim não aceita. Por que isso? Não é cristão. Porque você há de convir comigo que o que João nos disse, que se Jesus cresce no nosso dia a dia, em nosso relacionamento, essas coisas não podem acontecer. Amém? Elas não irão acontecer, meus irmãos. Nós fraquejamos muito por falta de orar. Quando a gente vai escrever um sermão, a primeira coisa que a gente faz é orar. Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu leve para a sua comunidade? Porque a igreja não é nossa. A igreja pertence a Deus. Senhor, no louvor, qual é a música que nós devemos tocar? Senhor, qual que é o que nós devemos fazer? Senhor, me controla para que eu não fale nenhuma besteira. Abra os corações e as mentes dos meus irmãos para receber a Tua palavra. Senhor, eu oro para que os enfermos sejam curados. Senhor, eu oro para que em 2025 eu faça muito mais para o Senhor, que o Senhor cresça em tudo aquilo que eu fizer e que eu diminua. Eu vou fazer uma última citação que está lá em Lucas, no capítulo 11, em versículo 1, que nos diz o seguinte: os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, estas palavras ditas pelos discípulos ao Senhor Jesus Cristo, elas são reveladoras. Porque naqueles dias era costume que os rabinos ensinassem
essa disciplina, a oração, importante aos seus discípulos. No entanto, esse pedido corresponde a mais do que um costume rabínico. Os discípulos haviam ouvido Jesus orar várias vezes e certamente estavam impressionados e comovidos pelo laço íntimo que Jesus tinha com Deus. E as orações de Jesus revelavam isso quando, entre outras coisas, ele o indicava chamando como? De quê? Pai. Pai nosso que estás no céu. Porque nenhuma pessoa, a não ser um rabi, tinha esse direito de chamar Deus de Pai. Devemos adorar a Deus por quem Ele é. Confessar os nossos pecados de todo o nosso coração. Agradecer com sinceridade e apresentar nossas súplicas a Ele. Porque Ele sempre ouvirá os necessitados quando eles clamarem. Amém? Essa é a primeira parte, é a parte que nós falamos sobre a oração. Então, a oração é algo muito importante para que nós possamos crescer em Jesus. Para que Ele cresça e nós possamos diminuir em tudo, em todas as coisas. É imprescindível que nós oremos mais. Dediquemos mais tempo, meus irmãos e minhas irmãs, à oração. E a segunda coisa é a leitura bíblica, é óbvio. É meditar nas Escrituras, gastar mais tempo lendo a Bíblia. Gente, eu sempre falo isso. Tem Bíblia de conversão de tudo quanto é jeito. Ninguém pode dizer, poxa, eu leio, mas eu não entendo. Tem a versão que a gente está mais usando hoje, que o pastor usa, que a gente sempre usa mais, é a Nova Almeida atualizada. Os textos que nós estamos lendo estão nela. Ela ganhou muito, ela ficou muito rica nessa tradução. Por quê? Porque ela fica bem mais fácil da gente assimilar as Escrituras. Não é fácil. Os escritos são antigos. Às vezes há palavras que a gente nem entende. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Alguém consegue passar no vestibular sem estudar? Não. Existe advogado que não conhece a lei? Fica difícil, não fica, Wellington? Existe pastor que não conhece as Escrituras? Como é que nós vamos conduzir as nossas vidas cristãs se a gente não usa o nosso tempo para ler as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, a gente só pode falar daquilo que a gente sabe. Geralmente, a gente diz isso nas profissões, correto? Sim, porque eu não posso saber o trabalho do Irã, que é fiscal lá do negócio. Eu não sei. Ele sabe, ele trabalha há muitos anos nisso. O Paulo é dinossauro da Jorlã. Meu amigo, tu quer saber alguma coisa da Jorlã? Pergunta para o Paulo, que só tem mais de 50... Paulo, quantos anos? 50 anos que trabalha lá. Cara, o Paulo fundou, a pé está lá escrito o nome dele, o Paulo rabiscou lá o negócio. Mas pergunta sobre o trabalho dele. Sabe o que é isso? Porque ele gastou tempo. Geralmente, advogado tem muita lei, né? Tem muito. Nossa, como é que você decora tudo? Não dá. Então, geralmente, né, Wellington? Ele escolhe uma linha para seguir naquela linha para ficar mais especialista. Mas o que ele mais faz, Wellington? Ler. Então, meu irmão, minha irmã, é imprescindível que na nossa vida cristã nós possamos gastar mais tempo lendo as Escrituras. E nós vamos ver alguns exemplos. Passa aí, Wellington.
o reverendo Angus Stewart, ele tem um escrito que está até na internet, que foi feito pela Monergismo, que é bem interessante, que ele vai falar sobre a doutrina, né, das Escrituras. Pode saltar o próximo, Wellington. E ele diz o seguinte, ó, a doutrina da Escritura é vitalmente importante para todos os cristãos, pois é através da instrumentalidade da palavra pregada e lida que Deus nos salva e faz com que cresçamos na graça que há em Cristo Jesus. Somente por meio das Escrituras temos o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. E agora nós vamos ter vários exemplos, né? Por exemplo, devemos orar também para que Deus desperte nossas mentes em nosso entendimento de sua palavra. Fazer a leitura é importante, mas é importante que você ore pedindo: Senhor, me ajuda a entender essa palavra. Me ajuda, Senhor. E olha, quem é que pegou o Salmo 119, 18? Pode ficar de pé e fazer a leitura. Amém. O Salmo 119, então, nos diz o quê? Cadê? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E visto que a Bíblia não é outra coisa senão a voz daquele quem está assentado sobre o trono, ela é a regra pela qual devemos crer e viver. 2 Timóteo 3, 15 a 17, quem pegou esse texto? Amém, glória a Deus. Então o versículo 16 nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E nós vamos ver alguns textos bem rápido, a gente já está terminando, e que a gente vai poder entender. Por exemplo, como é que nós devemos ou saibamos responder a quem lhe perguntar sobre a razão da nossa fé. Quem que pegou o texto de 1 Pedro 3,15? Quem pegou pode ficar de pé e ler. Amém. Saiba responder a quem lhe perguntar sobre a razão da sua fé. E tem um outro texto que está em 2 Timóteo 2,15. Esse texto é bem conhecido. Amém. Apresente-se aprovado a Deus. E o outro texto que está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quem está com esse texto? Falta de conhecimento. E o que diz em Mateus 22, versículo 29? Então, esses dois textos vão dizer o que para a gente? Não seja condenado por não conhecer corretamente a sua fé. E Romanos 10, 17?
Amém. E o que diz Hebreus 11:3? Amém. Entender que a única forma de fé aceitável a Deus emana do padrão das Escrituras. E o que nos diz Judas 3? Ser habilitado a batalhar pela fé com qualidade. A gente podia ficar a noite toda, semanas, meses, extraindo versículos bíblicos que nos diriam alguma coisa. Falta de fé, motivações para o nosso dia a dia, o que devemos fazer, esperar quanto tempo. A Bíblia é recheada. Aliás, tem uma frase que eu acho bem interessante. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela nos parece uma grande farmácia, onde há o quê? Remédio para todos os males. Finalizando, tem um pensamento de Calvino nas Institutas que nos diz o seguinte: mas para que nos reluza a verdadeira religião, é precioso considerar isto, que ela tenha a doutrina celeste como seu ponto de partida. Nem pode alguém provar sequer o mais leve gosto da reta e sã doutrina, a não ser aquele que se faz discípulo da Escritura, donde também provém o princípio do verdadeiro entendimento, quando abraçamos reverentemente o que Deus quis testificar nela acerca de si mesmo. Ora, não só a fé consumada ou completada em todos os seus aspectos, mas ainda todo o reto conhecimento de Deus nascem da obediência à palavra. João Calvino, nas suas Institutas, tradução do Valdir Carvalho, Cultura Cristã. Meus irmãos, o nosso desejo, como conselho da igreja, presbíteros, como direção da igreja, é que ele cresça e nós possamos diminuir. Que Jesus esteja presente em 2025, em todas as áreas da sua vida. Que possamos, meus irmãos, meditar nessa palavra e humildemente orarmos e pedirmos: Senhor, o que eu devo fazer para orar mais? O que é que o Senhor quer me dizer que eu não ouvi no ano de 2024? Que eu possa me debruçar mais na palavra de Deus. Que eu possa ser reconhecido por outra pessoa por manejar bem a palavra, como a gente diz. Meus irmãos, a maioria dos problemas que nós vivemos na igreja e fora dela é devido à falta de leitura bíblica e falta de oração. Porque por tantos pensamentos que nós vimos aqui sobre oração ou sobre a leitura bíblica, como é que ainda podemos ter tantos problemas, não é? Porque falta Jesus crescer mais em nós do que nós mesmos. Falta desejar do fundo do nosso coração que Ele esteja mais presente em nossas vidas.
E, meu irmão, isso não é só questão da igreja, é na sua vida cotidiana, sua vida secular, no seu trabalho, em tudo aquilo que você faz. Lembra que C.S. Lewis falou? O seu olhar para o outro muda quando você ora. Quando você é sincero com Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse sermão não é meu. Esse sermão não é meu. Ele pertence a Deus. Eu orei para que fosse escrito pela vontade dele, não pela minha vontade. Acredite, Deus sempre quer, meus irmãos, o melhor de nós. Mateus nos disse que Ele cuida, Ele nos dá tudo, mas Ele diz o quê? Busca primeiro as coisas do reino. Deixa as outras coisas secundárias. Por que que a gente faz ao contrário? Senhor, em 2025 eu quero trabalhar muito, eu quero muito dinheiro, eu quero... Que em 2025 o meu voto é que você procure mais a Deus. Que possamos gastar mais tempo orando e meditando na palavra. Amém? Eu espero que Deus esteja abençoando. Nós vamos orar pelos pedidos, né?